Capítulo 17. Vou ganhar uma explicação para o motivo de precisar segui-la como um cachorro a noite toda? Perguntou Hunt assim que a semiférica havia conseguido empurrá-lo para o meio do trânsito. Bryce enfiou a mão no bolso do jeans e pegou um pedaço de papel, depois o entregou ao anjo sem dizer uma palavra. Ele franziu o senho. O que é isso? Minha lista de suspeitos, respondeu ela, deixando que ele lesse os nomes antes de arrancar o papel de suas mãos. Quando fez isso? Na noite passada, no sofá, respondeu ela com doçura. Um músculo latejou no queixo de Hunt. E quando ia me dizer? Depois que você passasse um dia inteiro me imaginando como uma fêmea insípida e idiota, mais interessada em fazer as unhas do que em resolver o caso. Você fez as unhas. Ela balançou as belas unhas pintadas em degradê diante do rosto dele. Hunt parecia quase inclinado a mordê-las. Sabe o que mais fiz na noite passada? O silêncio do anjo soava delicioso. Pesquisei um pouco sobre Maximus Tertian, porque, apesar do que o governador alega, não há como Danica tê-lo conhecido. E sabe do que mais? Eu tinha razão. E sabe como eu sei que tinha razão? Tona, dai-me a porra da paciência, murmurou ele. Porque xeretei o perfil do vampiro no Spark, o site de relacionamentos. O site de relacionamentos. Acontece que bem lá no fundo, até mesmo vampiros esquisitos querem encontrar o amor. E dizia que ele estava em um relacionamento, o que aparentemente não o impediu de dar em cima de mim, mas isso não vem ao caso. Então eu investiguei um pouco mais e descobri a namorada. Porra! Não tem gente na 33ª que devia estar fazendo essas coisas? Quando ele se recusou a responder, ela sorriu. Adivinhe onde a namorada de Tertian trabalha? Os olhos de Hunt faiscaram. No salão de beleza, na rua Sanson, respondeu ele entre os dentes. E adivinhe quem fez minhas unhas e fofocou sobre a terrível perda do namorado podre de rico? Ele passou as mãos pelo cabelo, parecendo tão incrédulo que ela soltou uma gargalhada. Pare com a porra das perguntas e apenas me diga, Killan, rosnou ele. Ela examinou as lindas unhas novas. A namorada de Tertian não sabia nada sobre quem poderia querê-lo morto. Ela disse que a 33ª a interrogou vagamente, mas só isso. Então eu lhe disse que também tinha perdido alguém. Precisou se esforçar para manter a voz firme quando se lembrou daquele apartamento sujo de sangue. Ela me perguntou quem. Eu respondi. Então me encarou com uma expressão tão perplexa que sondei se Tertian era amigo de Danica. Ela me disse que não. Disse que saberia se fosse o caso, porque Danica era famosa o bastante para Maximus se gabar de uma amizade com ela. O mais próximo de Danica que ela ou Tertian havia chegado fora a 2 degraus. O mais próximo de Danica que ela ou Tertian haviam chegado fora a 2 graus de separação, por intermédio da rainha víbora, cujas unhas ela faz aos domingos. Danica conhecia a rainha víbora. Bryce ergueu a lista. O trabalho de Danica nas tropas auxiliares a fazia amiga e inimiga de muitas pessoas. A rainha víbora era uma delas. Hunt empalideceu. Acha mesmo que a rainha víbora matou Danica? Tertian foi encontrado morto em seus domínios. Ron disse que ela recolheu seu pessoal naquela noite, e ninguém sabe que tipo de poderes a rainha impunha. Pode muito bem ter conjurado aquele demônio. É uma acusação bem grave de se fazer. Motivo pelo qual preciso sondá-la. É a única pista que temos. Hunt balançou a cabeça. Tudo bem, posso engolir essa teoria, mas precisamos acionar os canais certos para contatá-la. Pode levar dias ou semanas até que ela se digne a nos receber, até mais se desconfiar de nossas intenções. Para alguém como a rainha víbora, até a lei era flexível. Bryce bufou. Não seja tão caga-regra. As regras foram feitas para nos manter vivos, mas nós as seguiremos ou esqueça a rainha. Ela acenou com a mão. Certo. Um músculo latejou no queixo do anjo novamente. E quanto a Ron, acaba de arrastar seu primo para essa confusão. Meu primo, começou ela tensa, vai ser incapaz de resistir à tentação de contar ao pai que um membro da raça férica foi recrutado para uma investigação imperial. Como ele vai reagir, com quem vai se comunicar, pode ser digno de nota.
Que acha que o rei Otonal pode ser responsável? Não, mas na noite do assassinato de Tertian, Ron recebeu ordens de me avisar que ficasse longe de problemas. Talvez o maldito velho saiba de alguma coisa também. Sugiro que avise a sua gente para vigiá-lo, o que faz e onde vai. Pelos deuses, murmurou Hunt, passando pelos atônitos pedestres. Você quer que eu coloque alguém na cola do rei Otonal, como se isso não violasse umas 10 leis diferentes? Maika disse para fazer o que fosse necessário. O rei Otonal tem carta branca para matar qualquer um que seja surpreendido vigiando-o. Então é melhor pedir a seus espiões que sejam discretos. Hunt estalou as asas. Não faça mais joguinhos. Se souber de algo, me conte. Eu ia contar tudo essa manhã, quando terminasse no salão. Ela colocou as mãos no quadril. Mas então você surtou. Dane-se, Kinlan, não repita isso. Precisa me contar antes de fazer qualquer coisa. Estou ficando de saco cheio de suas ordens e proibições. Dane-se, repetiu ele. Ela revirou os olhos, mas haviam chegado a seu prédio. Nenhum deles se incomodou em se despedir antes que Hunt se lançasse aos céus, na direção do telhado oposto, o telefone já colado ao ouvido. Bryce pegou o elevador até seu andar, remoendo tudo aquilo em silêncio. Falara sério quando conversara com Hunt. Não acreditava que o pai estivesse por trás das mortes de Danica e do bando, mas não tinha dúvidas de que ele havia matado outras pessoas e de que faria qualquer coisa para manter a coroa. O título de rei Otonal era uma cortesia que acompanhava o papel do pai como mestre da cidade, assim como acontecia com os demais reis féricos. Nenhum reino era realmente deles. Até mesmo Avalin, a Ilha Verde governada pelo rei Servo, ainda se curvava à República. Os féricos tinham convivido com a República desde sua fundação, obedecendo às leis, mas, em última instância, tendo a permissão de governar a si mesmos e preservar os antigos títulos de reis e príncipes e coisas afins. Ainda eram respeitados por todos e temidos, não tanto quanto os anjos, com seus hediondos e destrutivos poderes de tempestade, mas podiam infligir dor se assim quisessem, estrangular o ar dos pulmões ou congelar e queimar alguém de dentro para fora. Só ela sabia que Ron e seus 2 amigos podiam criar o caos se provocados. Mas ela não queria provocar caos naquela noite. Queria deslizar discretamente para seu equivalente em Midgard. Precisamente por isso, esperou 30 minutos antes de enfiar uma faca na bota de cano curto de couro preto e esconder algo ainda mais perigoso na parte de trás da cintura da calça jeans escura, coberto pela jaqueta de couro. Deixou as luzes e a televisão ligadas, as cortinas parcialmente fechadas, apenas o suficiente para impedir a visão que Hunt tinha da porta da frente enquanto saía. Bryce se esgueirou pela escada dos fundos até o beco estreito onde sua lambreta estava estacionada e inspirou fundo para tomar coragem antes de colocar o capacete. O trânsito estava engarrafado quando desacorrentou a Firebright 3500, marfim do poste, e a guiou até os paralelepípedos. Ela esperou outras lambretas, riquixás e motos passarem antes de se lançar no fluxo, o mundo afunilado pela viseira de seu capacete. A mãe ainda reclamava da lambreta, implorando que guiasse um carro até completar a descida, mas Randall sempre insistiu que Bryce ficaria bem. Claro, ela nunca contara a eles sobre os vários incidentes envolvendo a máquina, mas a mãe tinha uma expectativa de vida humana. Bryce não precisava subtrair mais anos do total. Bryce desceu uma das principais vias da cidade, perdendo-se no ritmo de costurar entre os carros e se desviar de pedestres. O mundo era um borrão de luz dourada e sombras profundas, neon berrante acima, tudo acentuado pelos estouros e brilhos tremeluzentes de magia de rua. Até mesmo as estreitas pontes que atravessava, espraiadas sobre os pequenos afluentes do Istros, eram enfeitadas por luzes cintilantes, que dançavam sobre a sombria correnteza abaixo. Bem acima da rua principal, uma luminosidade prateada cobria o céu noturno, pintando as nuvens fugidias onde os Malakins se divertiam e jantavam. Apenas um reflexo vermelho interrompia o brilho pálido, cortesia do imenso letreiro luminoso sobre o arranha-céu das indústrias Redner,
no coração do distrito comercial central. Poucas pessoas caminhavam pelas ruas do DCC àquela hora, e Bryce se certificou de atravessar os canyons no arranha-céus o mais rápido possível. Soube que havia chegado ao mercado da carne não por qualquer rua ou referência, mas por conta da mudança nas trevas. Nenhuma luz manchava os céus acima do amontoado de prédios de tijolos, e ali as sombras pareciam permanentes, presas aos becos e embaixo dos carros, a maioria dos postes de luz quebrados e nunca consertados. Bryce entrou em uma rua apertada, onde alguns caminhões de entrega amassados estavam no processo de descarregar caixas de espinhosas frutas verdes e engradados de criaturas com jeito de crustáceo, que pareciam muito cientes de sua prisão e iminente morte nas panelas de água fervente em uma das muitas barracas de comida. Tentou não encarar os olhos negros esbugalhados daquelas coisas que imploravam por ajuda através das barras de madeira enquanto estacionava a alguns metros de um armazém duvidoso. Tirava o capacete e aguardava. Vendedores e comerciantes a observavam para apurar se estava vendendo ou à venda. Nos viveiros abaixo, talhados a fundo no seio de Midgard, havia 3 diferentes níveis apenas para carne, a maioria humana, a maioria viva, embora a semiférica tenha ouvido falar de alguns locais especializados em atender determinados gostos. Todo fetiche podia ser comprado, nenhum tabu era vil demais. Mestiços eram valorizados, podiam cicatrizar mais rápido e mais satisfatoriamente do que humanos puros. O investimento melhor a longo prazo. Um vanir eventual se encontrava escravizado, preso com tantos encantamentos que não tinha a menor esperança de escapar. Apenas os mais ricos podiam se dar o luxo de pagar algumas horas em sua companhia. Bryce verificou as horas no relógio do painel da lambreta, cruzando os braços. Ela se recostou no assento de couro preto. Umbra Mortis se chocou contra o chão, rachando os paralelepípedos em um círculo encrespado. Os olhos de Hunt praticamente brilharam conforme dizia na frente de todos que se encolhiam na rua. Vou matá-la.